Fala pessoal, mais uma vez aqui, Luciano no canal. Espero que você vá até o final, porque essa mensagem de hoje tem a ver com a sua história de vida e o que você vai fazer com isso. Importantíssimo demais. Então eu quero te pedir em primeiro lugar que compartilhe, que você se inscreva no canal e nos ajude aí a divulgar essa mensagem que eu tenho trago, né? Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: o que você pensa sobre a sua história de vida? Quando você olha para a sua história de vida, para o seu passado, o que você sente? Então, eu quero falar sobre uma obra, O Mal-Estar da Sociedade. Freud escreveu, um psicanalista, todos conhecem, em 1930, uma obra chamada O Mal-Estar da Sociedade, onde ele fala que é inevitável o sofrimento. Não existe como evitar o sofrimento no nosso dia a dia. O ser humano ele vai passar por isso, é normal. Só que todos nós tentamos evitar o sofrimento e tentamos evitar de diversas maneiras. Mas ele fala sobre 3 maneiras de pegar esse sofrimento, que ele chama de sublimação, e canalizar para algo. Primeira das 3 é você se retirar do mundo. Isso, primeira coisa, ninguém vai querer fazer, porque todos amam a vida, ok? Segundo, você pega esse sofrimento e usa a sua dor, a sua história para criar algo. Alguns vão pelo mundo, pelo caminho da arte, outros vão pelo caminho da escrita. Então, existem diversas maneiras de você criar algo. E outros vão pelo caminho da resignificação, da sublimação. Eles não querem fazer nada para o outro, no sentido de criar coisas, mas eles querem se resignificar. Chamamos isso de sublimação na psicanálise. Quero dizer para você o seguinte: existe um texto na Bíblia que diz assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: a sua história de vida, você já pensou que pode fazer daquilo que foi ruim, do sofrimento, algo tão maravilhoso e usar a sua dor para criar algo que vai ser um canal de bênção na vida das outras pessoas? Já pensou nisso? Você já conseguiu pensar que todo sofrimento e tudo aquilo que você venceu e até aqui onde você chegou, você consegue pegar isso, olhar para trás, não para se sentir culpado, não para se sentir para se sentir mal, ou não para culpar alguém, porque a tendência nossa é culparmos, às vezes, a sociedade, é culparmos o mundo, é culparmos uma falta de oportunidade, é culparmos o trabalho, é culparmos familiares, é culparmos o meio onde eu fui criado, e nós não entendemos que cada um tem uma história de vida, e sofrimento é inevitável, e nós temos que superá-los. E a sua história, mesmo por pior que você tenha passado, por pior que seja a situação que você tenha enfrentado ou vivido, ela não deixa de ser uma história bonita e linda para ser contada. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando Jesus ele chama os 12 discípulos para caminhar com ele, Jesus não esconde nada. Quando você olha ali para os evangelhos, ou ali para o Salmo de Davi, ou para qualquer parte da Bíblia, todos os grandes homens de Deus, eles erraram e tiveram situações que foram sofrimentos, porém a vida deles não deixou de ser algo tão especial e exemplo para nós. Por exemplo, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo perseguia a igreja e matava os cristãos, depois ele se tornou um perseguido. Ele usou a sua história, a sua experiência como algo transformador e foi até hoje, tem seus escritos. Quando nós olhamos para Pedro, Pedro caminhou com Jesus durante 3 anos, mas Pedro era muito impulsivo, falava sem pensar. Tem uma passagem que ele desembanha, né, pega a, a sua faca, tira da bainha e corta a orelha de uma pessoa. Ele era impulsivo. Davi, o grande rei Davi, que escreveu salmos, né? Tem vários salmos de Davi. O cara errou muito, cometeu assassinato, cometeu adultério, mas pessoas não deixaram de contar as suas histórias. E o que eu quero dizer é o seguinte: qual é a sua história que você precisa contar? Sabe qual que é o nosso grande problema? A maior dificuldade nossa?
é porque nós temos receio e nós preocupamos tanto com a nossa reputação que nós não achamos que não temos direito de contar nossa história. Por quê? Porque as pessoas que nos conhecem, que estão perto de nós, ou onde nós nascemos, elas vão, primeiro, às vezes, vão te rejeitar, vão te criticar e vão falar: quem é você para contar alguma coisa? Você tem o que para acrescentar na minha vida? Só que uma coisa é muito importante. 5 coisas eu vou falar para você. Primeiro, mudar de ambiente é muito importante às vezes. Mudar de pessoas, de convívio, ok? Mudar aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que você escuta. Você mudar e agregar na vida dos outros. Sempre vai ter alguém que sabe mais e alguém que sabe menos. E você não ter medo de crítica. São 5 coisas simples. Muda de ambiente, muda de mesa, muda de pensamento, muda a sua mentalidade. Sabe por quê? A sua história, ela vai servir muito para abençoar pessoas. Põe isso na sua cabeça. A sua dor, o seu sofrimento, aquilo que você passou, pode se tornar uma grande história e algo lindo para curar outras vidas. Ok? Então, de acordo com a palavra de Deus e com Freud, psicanálise, como eu sempre digo, a psicanálise, nós podemos caminhar junto à ciência com o que a Bíblia diz. Tudo coopera. Até os momentos ruins da sua vida cooperaram para a sua vida, para te formar e fazer quem você é hoje. Você é melhor do que ontem. Você tem mais força hoje do que tinha ontem, alguns anos atrás. Antigamente você chorava por pouca coisa. Se alguém falasse mal de você, você se matava, se morria de medo. Hoje você não preocupa tanto com a sua reputação, porque você sabe quem você é, você conhece a sua identidade. Então são etapas da vida que você tem sim para falar e agregar na vida das pessoas. Começa a resignificar, começa a olhar para o seu passado de uma forma diferente. Começa a olhar para o seu passado e ver as dores que você viveu, mas não para sofrer, mas para falar assim: como eu fui forte, como eu fui vencedor, como eu consegui chegar até aqui. Olhar para o seu passado e falar assim: gente, quem está passando por isso? Eu já passei, mas deve ter milhões de pessoas que estão passando por isso e eu tenho que fazer algo. A minha vida tem que ser exemplo e agregar na vida de outras pessoas. Fica aqui essa mensagem para você. Não esqueça de clicar aí no sininho, não esqueça de compartilhar o vídeo e bora para cima, hein, gente? Vamos lá, firme e forte, sempre falando aqui da palavra de Deus e falando de psicanálise, ok? Um grande abraço e fique aí com Deus.